pessoas, porque ele existe na medida em que os leitores o pediram. Nós publicámos em conjunto um livro que, no fundo, é o antecessor desta nova obra, chamado As Lentas Lições do Corpo, um livro que saiu naquele período estranho das nossas vidas, da pandemia, numa altura em que as editoras decidiram não publicar, mas este livro estava já programado, distribuído, e nós acabámos por avançar. Eu creio que ele saiu em março, e o que é facto é que foi uma das poucas novidades daquela época. O livro tinha e tem uma capa, no meu entender, muito bonita, que o Rui Rodrigues, o designer, quis que fosse uma capa com um lado táctil bom para o Luís achar bonita também quando nós pudéssemos levar o primeiro exemplar, e é de facto uma capa muito bonita. E aquele livro, com aquele título, que é também um título que me agrada muito, chamou a atenção de muita gente, e à medida que os leitores foram degustando a obra, foram se entusiasmando com o livro, e o que acabou por acontecer foi que o livro foi um livro muito bem sucedido, e é por isso que digo que este existe, porque aquele teve um sucesso significativo. É muito curioso que, quando falei pela primeira vez com o Luís sobre a possibilidade de publicarmos um livro juntos, eu, que tenho um bocado de mau feitio, desafiei-o bastante e demorámos muito tempo até nos entendermos em relação ao que poderia ser um livro do Luís Fernandes, que encaixasse numa editora como a Contraponto, que é uma editora que trabalha sobretudo para o grande público, e o Luís Fernandes, que era um indivíduo que eu conhecia sobretudo da poesia, mas que sabia que era uma pessoa também com uma carreira muito sólida e reconhecida na área académica. Mas quando, a dado momento, o Luís me enviou os primeiros textos que compõem esse livro, eu tenho a dizer-vos que fiquei absolutamente sem argumentos para, se ainda o quisesse, recusar aquele livro, porque de facto o livro era muito bom e conseguia reunir uma série de predicados, um conjunto de características muitíssimo interessante. Porque, por um lado, era um livro com um pé no universo científico e académico, um pé inteiro. Por outro lado, era um livro que desconstruía uma certa forma de pensar académica e científica, enveredando por outro universo, um universo empírico, um universo da experimentação intuitiva, e a juntar a tudo isso havia ainda uma outra dimensão que para mim é fundamental, e para vocês também será, como é evidente, quando lemos um livro, que é o facto de ser muito bem escrito. E aliás o Luís conseguia dar àqueles ensaios rápidos um tom quase ficcional, no sentido da utilização da linguagem. Havia e há nessa obra, e nesta também, um trabalho da linguagem muito cuidado, porque estamos a falar de facto de um escritor e de um poeta, e essa conjugação tão difícil de conseguir em medida equilibrada era conseguida na perfeição pelo Luís naquele livro, e eu, à medida que fui lendo os vários ensaios, não só fui aprendendo, como fui também desfrutando muito da leitura. Eu acredito que os que aqui estão, que leram esse livro, muitos partilharão esta sensação. E, portanto, quando a dada altura falámos da possibilidade de publicarmos um livro que, em boa medida, reeditasse essa ideologia híbrida do primeiro livro, do primeiro livro que fizemos em conjunto, bem entendido, eu fiquei muito entusiasmado e fiquei a achar que tínhamos a possibilidade de oferecer novamente aos leitores um livro heterodoxo, invulgar, como eu acho que é também o Luís Fernandes enquanto pensador, enquanto escritor, artista, e imagino que seja também enquanto homem da área académica. Acho que é, porque até convida escritores para irem falar com alunos de psicologia, portanto, certamente tem um pensamento, digamos, desviante no bom sentido, porque faz aqueles jovens
conhecerem outro tipo de pensamentos e de ideias que não são apenas aquelas que eles têm de estudar. E, portanto, Luís, muito obrigado pela confiança, muitos parabéns pela publicação deste novo livro, que acho que é um livro também magnífico. Vocês percebem até por estas frases que nós colocamos nesta cinta que abraça o livro, que os livros do Luís Fernandes têm a característica de seduzir leitores de áreas muito diferentes. E não foi por acaso que aquilo que colocámos em destaque uma frase do Pedro Streste, médico psiquiatra, trabalha sobretudo com crianças, como sabem, e o Afonso Cruz, um ficcionista, e atrás temos uma frase de um músico, o pianista Júlio Rezende. Foram 3 pessoas que gostaram muito das lentas lições do corpo e por isso eu decidi desafiar a escreverem uma frase sobre este trabalho do Luís Fernandes, sobre essa coisa estranha, mas muito curiosa, que é a psicocorporalidade, coisa que eu não sabia o que era e aprendi com o primeiro livro. Esta é uma daquelas coisas fantásticas de ser editor e de se ter bons autores, é que nós, durante o nosso trabalho, podemos aprender. E, portanto, também quero agradecer ao Luís Fernandes por isso, pelas coisas que me ensinou. E já agora só uma coisa, para terminar, que também é muito importante, estava ali há pouco a lembrar-me disso. Obrigado também ao Luís Fernandes por outra coisa. A certa altura da minha vida, isto não tem interesse nenhum, mas é só para perceberem como é uma pessoa mesmo generosa, e os que conhecem e acredito que são todos sabem, mas vou dar aqui um testemunho pessoal muito, que acho que é demonstrativo do que eu estou a dizer. A dada altura eu tinha o meu pai doente e andava à procura de soluções, queria encontrar uma pessoa que desse uma resposta àquilo que os médicos não estavam a conseguir dar. Eu não sei por que razão, achei que o Luís Fernandes era uma pessoa que iria conhecer alguém capaz de ajudar. E não é verdade que isso aconteceu e que de facto o meu pai melhorou muito graças a uma pessoa que o Luís me sugeriu. Portanto, por todas estas razões. Caramba, Luís, muito obrigado. Boa tarde. Quero só dizer que o Luís fez muito bem em convidar a Francisca Bartilotti para estar aqui hoje também para ler excertos deste livro. Eu passava agora a palavra ao Luís Fernandes para o caso de querer fazer alguma intervenção inicial, mas lançava já uma pergunta para responder quando quisesse, depois dessa intervenção ou logo a começar. Porque penso sempre muito nisto, porque sei que não é normal. Como é que uma pessoa que está muito habituada ao registro académico entra neste outro registro, que é um registro, como eu disse, híbrido, mas também é literário? Isso é natural, é fácil, é gratificante? Como é que é? Antes de ir à questão, quero começar por agradecer a toda a gente que quis estar aqui agora, amigos, amigas, gente da família também. Agradecer muito ao Manuel Matos Monteiro, porque mais uma vez nos disponibiliza o Mira para podermos encontrar-nos aqui e fazer uma conversa, uma jornada à volta do livro. Obrigado Manuel. E depois, estou aqui na mesa, com o Rui e com a Francisca. O Rui Conceiro, eu só conheço o Rui da vida dos livros, ok? Nós não sabíamos enfim, saberíamos um do outro através de ouvir falar dos nomes, mas não nos conhecíamos. Portanto, eu conheço através dos livros e, em particular, com a publicação das Lentas Lições do Corpo. E, enquanto editor, eu percebi a exigência dele e habituei-me à exigência dele. E, por isso, ouvir dizer o que ele disse a meu respeito, sendo que é uma pessoa muito exigente, só posso ficar satisfeito. Porque é fácil dizer bem de alguém, mas sendo uma pessoa exigente já não é tão fácil. E portanto, muito obrigado. A Francisca está aqui numa dupla qualidade. A primeira, a Francisca Bartilotti, a primeira é na qualidade de alguém que vem conversar sobre o livro, porque na última parte, o livro tem 4 grandes partes, na última parte do livro faz parte dele, já saberão porque é mais daqui um bocadinho, quando ela ler ali um excerto. E a segunda qualidade na qual está aqui é justamente na de dizaze, que para quem já não sabe francês, porque o francês está pela rua da amargura, é o feminino de dizer. Eu poderia dizer dizedor, dizedora, não sei como é que dizes, Francisco. Dizedora, pronto, muito bem. E porque vamos ter aqui alguns excertos do livro para se perceber um bocadinho qual é o ambiente que está lá dentro daquelas páginas. Já agora,
o Rui falou das pessoas que estão na Radana. De facto, foi muito gratificante ao longo dos meses seguintes a ter publicado o outro livro, receber e-mails de gente a falar do livro e alguma até a dizer ajudou-me. Eu até fiquei com medo que achassem que isto é um livro de autoajuda. Não é. A literatura de autoajuda anda mal considerada. Também não sei porquê, porque há bons livros de autoajuda e se ajudarem alguém já valeram a pena. Não estigmatizo de modo nenhum esse género de livros e acredito que para algumas pessoas, e sei de gente em concreto que me disse que o livro funcionou como uma iluminação para determinadas coisas que ela estava a viver como um problema, etc. E porque estes três, ora bom, fazem parte daqueles que me enviaram e-mails. Devo dizer que não os conheci, quer dizer, o Afonso que eu os conhecia, da vida da escrita, mas o Pedro Stresch e o Júlio Rezende não. Fiquei muito surpreendido com o Júlio Rezende, que é um pianista que eu admiro, e que até me disse uma outra coisa que me encheu de alegria, que a Maria João Pires também estava a ler o livro, porque para ela, piano é corpo. E há uma entrevista dela ao Luís Caetano na Antena 2, em que ela diz exatamente isso. Diz, o piano é corpo. A primeira coisa que faço com os meus alunos é ensiná-los a perceberem que têm um corpo e a respirarem. Bom, eu quando era miúdo também andei a aprender piano, mas com certeza o professor que me ensinou não sabia que o piano era corpo. Não era a Maria João Pires, também não era o Júlio Rezende, que é muito mais novo que eu. Mas a Maria João Pires tem uma coisa muito interessante em relação ao facto de ser pianista. É porque ela diz que não tem mãos de pianista, ela tem uma luta contra o próprio corpo para conseguir tocar as coisas que toca, porque pelos vistos aqueles dedos estão curtinhos e não permitiriam. Isto também é interessante, não é? Também. Curiosamente, a introdução deste livro conta histórias pessoais, para dar a tónica do tema que eu pretendo, e uma das histórias tem a ver justamente com o meu professor de piano, que tinha eu 10 anos, e que não foi uma história que me deixasse, enfim, uma marca muito positiva, tanto é que não fez de mim um pianista. Pronto, que seria compatível também com a cegueira, não é? Porque, como sabem, há excelentes pianistas que não veem, não é? Pronto. Ora bom, dito isto, corrigir não, precisar aqui uma coisa que o Rui disse. O livro anterior saiu, bom, lembram-se, a pandemia foi em março de 2020, depois houve um desconfinamento no verão, e já estava tudo a correr bem, e o nosso presidente Marcelo, com o seu entusiasmo, até nos aconselhou a passar o Natal uns com os outros, e depois houve aquele pico de epidemia a seguir ao Natal. E teve que ser. Ora bom, o livro estava previsto, Rui, não foi em março, foi em 14 de janeiro e ia para as livrarias. E o segundo confinamento começa no dia 15 de janeiro. Ok. 2 meses antes. O livro esteve... Adorava ter esta memória. É curioso estar a falar na Covid, porque a Francisca está a fazer o seu internato em infecciologia, não é? Não sei se depois vais querer falar um bocadinho do Covid, como é que está? Não, estou a brincar. Bom, portanto, vou responder à pergunta do Rui, que é desafiante, e depois pedir à Francisca se lê o primeiro dos excertos, que é para irmos entrando na proposta do livro. Eu gosto, comecei por dizer que não revelei grande jeito para o piano, mas acho que desde miúdo tinha jeito para escrever. E também enfim, a partir de uma certa idade comecei a perceber que a escrita são muitas coisas. E conseguia, se calhar, fazendo aqui a metáfora com um pianista, há pianistas que conseguem tocar música clássica e fazer piano jazz e fazer, enfim, composição livre e espontânea. Eu com a escrita acho que tenho a mesma relação. Se tiver que estar dentro do template de um artigo para uma revista daquelas que só admitem determinado tipo de formato, faço não com grande satisfação, mas porque faz parte da minha profissão. Mas exatamente porque a escrita académica tem vindo progressivamente a tornar-se mais e mais uniformizada e cada vez menos criativa, porque justamente não dá espaço à escrita para fora daqueles esquemas codificados, aquilo que se chama a linguagem ou a escrita científica, precisamente porque eu comecei a sentir este espartilho, mais vontade ainda de escrever para fora daquilo.
E as outras edições do Corpo é isso. Eu pego em muito material que é científico, são artigos publicados em revistas, são livros, mas depois, com ele, construo uma outra narrativa, uma narrativa mais aberta, que possa chegar a pessoa. Claro que não é chegar a toda a gente, é preciso ter algum grau de, enfim, também não é um livro popular para ir vender no São João, junto a uma barraca de farturas, tem uma certa exigência para com o leitor, mas penso que com pessoas com uma escolaridade média poderão entrar no livro perfeitamente, mesmo quando ele vai a conteúdos que, se fossem a textos científicos, não perceberiam nada, não é? Portanto, eu gosto, e também, já agora na vida ficcional, na vida do João habitualmente, escrevo poesia, conto, diário, crónica jornalística. Portanto, a escrita é uma matéria plástica e eu gosto de trabalhar essa plasticidade. Farei melhor numas escritas do que noutras. Na minha vida de escritor, dizem muitas vezes o poeta João habitualmente. Eu ando a ver se as pessoas começam a dizer o escritor João habitualmente. Até dá a impressão que os poetas não são escritores, não é? Alguns recusam. Alguns não gostam, já ouvi isso. Mas são aqueles poetas que se levam muito a sério, muito chatos, não é? Mas hoje não viemos cá para falar de poesia, nem de ficção, senão o Rui também falaria. Eles que se põem ao toques que eu digo os nomes. Eu também não ficaria, não corava, não é? Mas não viemos cá para falar de literatura. Não. Portanto, senão o Rui também teria muito para falar, que publicou o seu segundo romance há pouco tempo. Eu estive no lançamento. Mas lá está, portanto, quase que me podia devolver a pergunta. Também gosto de vários tipos de escritas. Não? Mas eu não estou aqui para falar de só para falar do Luís Fernandes. Muito bem. Então, Francisca, queres cumprimentar esta gente e ler o primeiro excerto? Boa tarde. Então, da secção das origens da obediência. Qual é a página para acompanharmos? 93. Obrigado. As férias estão a chegar ao fim. As primeiras gozadas ao ar livre da nossa casa. Comemos hoje a primeira marmelada dos nossos marmelos do quintal. Talvez por causa da marmelada, talvez pelos marmelos, a conversa descamba para o sexo. Já não sei como dispara o tema dos preservativos. Eu e a Isabel ficamos surpreendidos por o Luís a saber o que são e para que servem. A educação sexual começa, é certo, em parte incerta. O Miguel mete-se, é claro, na conversa, embora a leste dos preservativos. Vai escutando e, no ímpeto de não ficar para trás em termo tão imprescindível, sentencia. Quando for grande, vou pôr silicone na pila. Para quê? Pergunto. Silicone põe-se nas mamas, corrige o irmão com o ar de quem lida com matérias sintéticas desde há longa data. Eu também já pus silicone num olho, acrescento. Num olho, interrompe o Miguel. Mas o silicone é para pôr nas mamas. Mas tu disseste que querias pô-lo na pila? Ironizo com ar sério. Pois, eu queria pôr silicone na pila, reafirma com entusiasmo. Para quê? Para ter filhos de plástico. O crescimento desenvolve o raciocínio, ao mesmo tempo que dificulta as perguntas simples. Admiramos, do alto da nossa posição de adultos, a pequenez das crianças, tanto quanto admiramos a sua capacidade de lançar questões ingênuas. As questões ingênuas, de tão inesperadas para a mente defendida do adulto, apresentam às vezes uma densidade e uma capacidade de interrogação que parecem impossíveis em formulações tão simples. Consideremos o seguinte diálogo. João, tira a mão da pilinha. Não tiro. Já te mandei, tira a mão da pilinha. Porquê? Já te disse. Tira. Não tiro. Não me obrigues a ir aí. Faz o que te digo e cala-te. Uma grande quantidade de interações entre o adulto e a criança são deste tipo. Há uma frase, uma postura corporal, um gesto, que são corrigidos pelo adulto. Se a criança não corrige, é alvo de uma ordem. Se persiste, a ordem intensifica-se porque o adulto não admite perder naquele jogo de teimosia mútua. No final, a ordem impõe a sua força, sem que seja explicada a fonte da sua legitimidade. Ou seja,
A criança fica sem perceber porque não devia ter dito a frase ou feito o gesto, mas o seu corpo vai memorizando de um modo automático a proibição. Não foi ao acaso que escolhemos, por exemplo, a região genital. É nela que se concentram desde tenra idade o prazer e o interdito, é nela que se cruzam o admitido e o tabu. Poderíamos ainda explorar as fantasias de poder associadas ao falo, mas deixamos essas profundezas para os psicanalistas. A questão, porém, é pertinente. Porque não se pode ter a mão no próprio sexo quando se está na presença de alguém? Porque é tarefa da autodenominada boa educação impedir o toque numas zonas do corpo, ao mesmo tempo que se o incentiva noutras? Que geografia do corpo é esta que assinala o explícito, o velado, o escondido e o francamente proibido? De onde emanou esta territorialização das inconveniências? Tudo isto incorporado desde mais tenra infância, numa altura em que não estamos ainda capazes de refletir sobre o que estão a fazer connosco em nome da boa educação. Posto que a infrarrefletida incorpora-se no indivíduo como coisa natural, incorpora-se, literalmente. E é neste estado que aparece ao adulto. É óbvio que não se mexe na pilinha. Eu queria aproveitar para perguntar, pegar nesta leitura da Francisca, isto pertence à segunda parte do livro. Eu gosto muito destes livros que estão divididos em partes ou secções, se quisermos ter um discurso mais académico, por uma razão que permite-nos, numa circunstância destas, apresentar às pessoas as várias partes e perceber a estrutura, até porque esta é um pouco diferente do primeiro livro. Que segunda parte é esta? Que tipo de textos são estes? Sim, o livro tem 4 partes. Esta é a segunda, chama-se As Sujeições do Corpo. E as sujeições do corpo são muita coisa. Quer dizer, há aquelas que são mesmo óbvias. Quando se prende alguém para se extorquir uma verdade qualquer, por exemplo, como fazem as polícias políticas na prática da tortura, isto é uma sujeição evidente. Outra sujeição evidente eram os castigos, como se praticavam até à justiça moderna e como ainda se praticam em algumas geografias deste mundo, não é? Mas depois há sujeições muito menos óbvias e que são aquelas que começam logo na primeira infância, através do inculcar de uma prática educativa e que vai moldar o adulto que somos. E é por isso que as práticas educativas, ao terem variabilidade também cultural, também civilizacional, formam adultos de tipos diferentes. Quer dizer, nós temos todos a mesma massa, mas essa massa depois é moldada de maneiras muito diversas, consoante estas técnicas, e vou usar a linguagem Foucauldiana, consoante estas técnicas disciplinares, não é? Portanto, estamos a falar de técnicas disciplinares. E estas sujeições do corpo passam-se, por exemplo, até onde menos poderíamos estar à espera. E agora estou aqui com uma médica ao meu lado. Passa-se, por exemplo, na relação com os profissionais de saúde, muitas vezes. Uma das partes desta segunda parte chama-se A Nossa Vida no Reino das Máquinas. É o quê? É agora quando vamos ao médico, ao hospital, é a nossa vida no reino das máquinas, porque quase já não há pessoas. Não é? Aquilo é máquinas para aqui, máquinas para ali. Ainda bem que existem, porque elas são poderosas e fazem coisas maravilhosas que antes não era possível, tanto no diagnóstico como nos tratamentos, nas cirurgias, etc. Mas a verdade é que se maquinizou a relação. Passou-se do to care ao to cure, não é? Agora só se quer curar a pessoa, mas não é curar a pessoa, é curar a doença, é curar o tumor, curar o que seja. A pessoa não está lá, normalmente. Sim. Queres dizer alguma coisa? Sim, por acaso, ainda hoje estive numa palestra sobre inteligência artificial e medicina. E realmente é verdade que as coisas estão cada vez mais automatizadas e há sempre o espectro da substituição do médico pela máquina, quando na verdade depois aparecem, não sei, tu provavelmente vais falar nisso, mas eu estava a pensar há muitos mistérios de diagnóstico que neste momento são mistérios porque nos falta o tato e o olho, porque se as máquinas não identificam nada de errado, então não pode haver nada de errado. Então, mesmo que doa, mesmo que faça sofrer, o senhor não tem doença nenhuma.
Não é? Estava a pensar, por exemplo, nas mulheres com dor pélvica crónica, em que estudos de antropólogos e de sociólogos, ou seja, de pessoas de fora da medicina, chegaram à conclusão que muitas delas têm, são consequências de traumas que sofreram há muitos anos, não é? Que acumulam estas dores no corpo, e as máquinas dizem que está tudo bem. Luís, depois da parte das máquinas, há uma que eu gosto muito nesta parte, que é aquela do treino obsessivo e da forma como é que essa parte estava a ver como é que se chamava? Do corpo sacrificial. Gostava que nos falasse também um bocadinho dessa parte, dessa separação do corpo e mente. Eu acho muito interessante essa questão do treino obsessivo. Sim, assim como existem os indivíduos que só vivem na cabeça, há outros que só vivem no corpo, não é? Os que só vivem na cabeça esquecem-se que têm corpo e a vida deles gira toda em torno do elemento intelectual, da intelectualização da experiência, da vida, etc. E normalmente só descobrem que têm corpo quando adoecem, e depois é o médico que se lembra que está ali um corpo. E às vezes reparam e mergulham intensamente numa experiência corpórea, tentando recuperar aquilo de que andaram até esquecidos, não é? Mas ao contrário, há os indivíduos do treino obsessivo, cuja vida é corpo. O treino obsessivo é um treino, não estou a falar nos atletas de alto rendimento, eles treinam por outras razões. O treino obsessivo, eu dou aqui o exemplo. É a questão da imagem? É a questão da imagem, é a questão da sensação de poder pessoal, de autocontrole, competição, superação dos limites. Superação dos limites. Bom, depois há fenómenos de subcultura também, quer dizer, por exemplo... É uma comunidade, não é? Muitas vezes... Eu falei em subcultura, aqueles mas que fazem uma comunidade. 120 maratonas em 120 dias. Pois, enfim, isso raia já em insanidade, não é? Raia em insanidade. E evidentemente que vão ter muitas mazelas com isso, mas eu uso aqui os indivíduos do treino obsessivo como exemplo daquilo que também chamam os corporocêntricos, não é? Porque há os verbocêntricos, os indivíduos que vivem da lábia, da letra. Aliás, a classe política tem muitos representantes desse género de indivíduos, alguns deles verdadeiramente falhados do ponto de vista intelectual, mental, pessoas medíocres, mas que falam bem, pronto, é uma competência que dominam. Mas também já havia isso nas discotecas, era aqueles que se safavam com a lábia e os que se safavam com o corpo, não é? Havia os dois. Não, mas é que depois, no senso comum, confundimos muitas vezes o falar bem com o ser muito inteligente. Enfim, a competência verbal, ou a aptidão verbal, é apenas uma de muitas das competências que são necessárias para definir a inteligência, não é? E é muito engraçado que esses políticos que falam bem muitas vezes não sabem escrever. Isso é possível. Isso dirá o Rui, porque acho que já tentou publicar algum, não é? Ou já tentaram que eu publicasse. Ora bom, portanto, mas eu também me interessei no treino obsessivo, porque este livro, tal como o anterior, de vez em quando entra por elementos autobiográficos, por coisas da minha vida. Quer dizer, o Boaventura Sousa Santos, num livro que é célebre nas ciências sociais portuguesas, que se chama Um Discurso sobre as Ciências, diz que uma das características do conhecimento na pós-modernidade, do conhecimento nas ciências sociais e humanas, é que todo conhecimento é autoconhecimento. Nós queremos conhecer para sabermos de nós próprios. Ora bom, recorrer à nossa biografia, à nossa história, que me dá um bocadinho aquela historinha que contámos da conversa dos marmelos, não é? Pode despoletar clarividências acerca de temas que depois podemos tratar cientificamente. E, portanto, trata-se aqui de um diálogo entre o género biográfico e o género científico. O género biográfico bem caro ao Rui, porque uma das coleções da Contraponto é das biografias, que tem cultivado, enfim, e que tem saído biografias de alguns dos nossos contemporâneos mais ilustres, alguns desaparecidos recentemente, e, portanto, gente que nós ainda vimos na televisão, que ainda vimos, se calhar, ao vivo. Então, não são biografias de gente que viveu há um século, nem há dois. E o género biográfico é um género que me interessa muito e que acho muito iluminante. Né? E, relativamente ao treino obsessivo, eu tive uma fase da minha vida em que estive lá perto, e a cegueira safou-me disso. Eu, quando perdi a visão, já andava todo contente, junto com dois colegas que eram fanáticos do treino,
a começar a preparar-me para a minha primeira maratona e eu ia-me logo estrear em Londres, não fiz por menos, não é? A acontecer que seja em grande, cara. Aliás, Não era ali em Fanzas. Desculpem. E depois tencionava a seguir à maratona meter-me também no triatlo, embora seja muito mau a nadar, mas tinha que começar a ser melhor. Ora, esses amigos, por exemplo, foram fazer a corrida das Areias no sul de Marrocos, que é uma região pré-desértica, que é uma prova que tem 7 etapas tem 6 etapas em 7 dias, só um dia de descanso por meio. Vão um bocado em autossobrevivência, com bússola, no caso de se perderem da manada que vai a correr, não é? E um desses meus 2 amigos justamente perdeu-se mesmo. E ao sol do meio-dia, no deserto de Marrocos, às tantas ficou em confusão mental, sentou-se e pensou assim, bom, vou morrer aqui na areia. Ele ia sendo vítima, justamente, desta obsessão, deste corporocentrismo. Qual foi a sorte dele? É que, claro, ele e os outros 2 portugueses que lá iam assim, sem grande apoio, não é? Mas também iam lá japoneses, que levavam um helicóptero. E o helicóptero dos japoneses viu este meu amigo, tem nome, é o Ferrão Filipe, alguns colegas da psicologia que estão aqui conhecem, depois fez uma bela carreira na psicologia. O Ferrão Filipe foi visto pelo helicóptero que baixou, pegou nele, levou-o para um hospital e do hospital evacuaram-no para o sul de França. Que ele ia morrer, desidratado, não é? E safou-se e mal conseguiu, voltou às corridas, não é? Claro, voltou às corridas. Isto é o treino obsessivo e que justamente eu depois relaciono com a leitura que faz do corpo aquele que é provavelmente o sociólogo português que mais trabalha ao tema do corpo, que é o Sérgio. Agora tive uma branca, é Sérgio. Rita, ajuda. Muito obrigado. Vitor Sérgio Freire. Eu agora, quando vou para qualquer lado, vou sempre com a Rita por causa disto. Os 60 anos começam a pesar. E o Vitor Sérgio Ferreira faz uma leitura, de facto, muito interessante de porquê de levar o corpo aos limites. E, evidentemente, é por razões sociais e que se prende muito com a imagem do corpo nas sociedades que glorificam a imagem. No outro dia, o Luís, numa entrevista, falava disso, nesta era da imagem, o corpo ser uma espécie de montra mais do que nunca, não é? Sim, naquela entrevista relâmpago na TVI, não foi? Pois foi, bem. Que eu entrei e ainda não tinha sentado, já estava a sair. Mas as 5 frases que disse, acho que foram boas. Eu decorei esta. A ideia da televisão é essa, é pouco tempo que é para as pessoas conseguirem memorizar. Pois, o pior é que vão lá alguns que ficam hora e meia a falar. Mas não vão falar de livros. Pois não. Se forem aqueles debates de futebol, lá e pumba. Está aqui o meu filho que é futebolista, mas depois não está assim fanatizado. Fala nisso, já chegou o outro filho ainda não? Está no Uber a caminho de cá. Mas isto estava a falar da montra, mas se quiser... destas pilinhas, se calhar. Sim, boa ideia. O outro filho queria evitar o teste das pilinhas. Queres dizer algo, Francisco? Se calhar não sou. Ou ler mais um enxerto. Queres que leia mais uns? Estava a dizer que o outro filho está a evitar o texto das pilinhas. Já posso dizer que já passou. Já passou o quê? O texto? O texto das pilinhas. Sim, já pode. Então já pode entrar, ele está de fora. Então, da página 64. Onde está o corpo? O corpo evoluído acontecerá em sociedades que o façam viver. A vida do corpo, aqui, não se refere à sua durabilidade ou ao estado de conservação ao longo da sua duração física. Essa é a concepção biomédica que o tem governado desde o advento das ciências biológicas. Também não se refere a uma concepção ligada aos direitos humanos que denuncia os poderes que não respeitam a preservação da vida. Uma necropolítica que utiliza os corpos como meros instrumentos, como acontece com o sacrifício de populações civis nos conflitos armados, no trabalho escravo, nos campos de refugiados e em tantos outros lugares onde as pessoas são vidas matáveis. Se a poesia é a arte da condensação, escutemos nas poucas palavras de uma poetisa o tanto que a expressão vidas matáveis comporta. Para que ela tivesse um pescoço tão fino,
para que os seus pulsos tivessem um quebrar de calma, para que os seus olhos fossem tão frontais e limpos, para que a sua espinha fosse tão direita e ela usasse a cabeça tão erguida, com uma tão simples claridade sobre a testa. Foram necessárias sucessivas gerações de escravos, de corpo dobrado e grossas mãos pacientes, servindo sucessivas gerações de príncipes, ainda um pouco toscos e grosseiros, ávidos, cruéis e fraudulentos. Foi um imenso desperdiçar de gente, para que ela fosse aquela perfeição, solitária, exilada, sem destino. E o poema é da Sofia de Melo Brainer. Luís, este texto é da primeira parte, o corpo evoluído. Chama-se O Corpo Evoluído, exatamente. Eu escolhi este excerto para ilustrar como é que a literatura vai entrando no meu argumento, aqui, como é que o vai enriquecendo. Aqui foi a Sofia, que toda a gente está careca de conhecer, mas há momentos em que aparece um ou outro poeta, aliás, um feminino, poetisas, que eu próprio nem conhecia. Mas que descobri o texto que me parecia que casava com aquele pedaço de coisa que eu estava a querer explicar. E depois também vai aparecendo, já agora, o João habitualmente. Ajudou-me aqui e ali no livro. Portanto, isto foi para ilustrar esse recurso e já agora, para ouvirmos a Francisca a dizer poesia, que é aquilo que eu gosto mesmo que aconteça quando estou à beira dela, é ouvi-la dizer poesia. Mas o Corpo Evoluído, curiosamente, foi o ensaio que eu comecei a escrever poucos meses depois de termos lançado as lentas Lições do Corpo. Porque eu pensei assim, bom, eu já disse tudo o que sabia neste livro, agora já nunca mais escrevo outro livro sobre isto. Mas, ao fim de uns meses, vieram assim umas ideias sobre o que seria o corpo evoluído. Porque a evolução do corpo sabemos todos. Leem-se os paleontólogos, os nossos, a gênese do ser humano, toda a história da antropogênese, etc. Isso é a evolução do corpo. Uma coisa é a evolução do corpo, outra é o corpo evoluído. Por exemplo, o corpo evoluído é aquele que consegue pensar o tabu. Aquele excerto anterior que lemos levava para as questões da infrarreflexão, das coisas que nós fazemos que são infrarrefletidas, que nunca chegam a ser refletidas verdadeiramente, simplesmente porque estão incorporadas em nós. Por exemplo, os tabus de certas zonas corporais, os tabus do toque, que depois se transmitem à prática psicológica. Por exemplo, no setting da consulta psicológica, o toque não é permitido, a não ser o toque social, um cumprimento, um beijinho, mas não é. Depois é evidente que se desenvolveram alguns modelos que começaram a trabalhar com o toque. E disso fala a terceira parte do livro, já lá vamos depois. Mas nesta primeira parte, saiu um texto sobre o corpo evoluído. O que é que seria isso, o corpo evoluído? Até chegar, inclusivamente, aos cibercorpos, aos corpos cyborg. Já há uma associação europeia dos corpos cyborg. Isso é uma coisa medonha, não é? Mas de qualquer modo, a notícia dela aqui no livro. Este excerto que a Francisca leu também mostra algo que vai atravessando o livro em vários momentos, que é a dimensão política do corpo. A dimensão política do corpo. Sim. Eu ia perguntar isso, se tinhas escolhido este poema também política, cultural, não é? Transgeracional, da evolução do corpo, não é? Não é só biologia e realmente este poema que é tão atual, não é? Tão atual das discussões que se tem agora, dos traumas geracionais, mesmo das consequências, por exemplo, da alimentação que os nossos antepassados tinham agora em doenças cardiovasculares, não é? Que é uma coisa que se fala tanto, caramba, a Sofia mesmo. E se tinhas escolhido este poema e que ilustra duas realidades completamente diferentes, não é? Uma princesa e um escravo, também para ilustrar essa parte menos biológica, que na verdade também nos molda. Sim, exatamente, é isso. O livro, logo na introdução, eu digo que há uma subsecção da introdução que se chama As Camadas do Corpo. Eu digo que o corpo são muitas camadas. Uma das camadas é aquela de que tratam os profissionais de saúde e os médicos, em particular, mas depois há outras camadas. Também há do corpo vivido, do corpo experiencial, que é dos psicólogos, embora esteja longe de ser dominante na nossa prática. Mas atenção, que muitas das pessoas que vão
procurar ajuda aos psicólogos, reportam sintomatologia corporal que está relacionada com o mal-estar psicológico, nomeadamente com estados de stress crónico, com depressão persistente, que tem um correlato físico tremendo, não é? E as pessoas percebem essa relação, só que não se conseguem livrar disso. Nós conseguimos livrar de dores de dentes, vamos ao dentista, até pode ter que arrancar o dente, mas a dor também sai, não é? Mas essas dores não saem, a não ser que haja um tratamento eficaz e que não consegue fazer-se à velocidade com que os dentistas trabalham os nossos dentes. É uma coisa muito mais demorada e é por isso que muita gente desiste, é por isso que é muito frustrante às vezes trabalhar na psicologia ou na psiquiatria, porque as pessoas não aguentam confrontar-se consigo próprias e fogem e portanto é toda uma arte, não é? Estar a construir a relação. É uma profissão muito relacional, muito mais do que técnica, no sentido estrito da palavra técnica, é uma profissão relacional. Mas esta dimensão política do corpo, há um outro momento em que falo nos poderes grotescos, e a expressão é de Michel Foucault, nas aulas dele no Collège de France, em 1975. Ele tem alguns textos sobre os poderes grotescos. Ele estava-se a referir aos séculos XIX e XVIII, mas basicamente eram os poderes dos poderosos que sujeitavam os corpos dos que trabalhavam para eles para conseguirem o que necessitavam, desde logo na indústria da guerra, por exemplo. Mas a guerra ainda está legitimada pelos Estados. Mas há muitas outras maneiras de ser poder grotesco. E o Foucault diz uma coisa fantástica, diz isto: o poder grotesco não é um epifenómeno ao longo da história. O poder grotesco é estrutural e mais, dá-se a si próprio a possibilidade de ser grotesco, exibindo a grosseria como forma de sujeitar os outros. Vem-nos evidentemente à cabeça, por exemplo, uma pessoa como Donald Trump, não é? Ou como Bolsonaro, já agora. Pronto, mas e agora podíamos falar de outros déspotas mais recentes, exemplos do poder grotesco, de que aliás falo no livro, mas só de uma nota de rodapé, que é para não ter aí a moçada amanhã à porta de casa. Portanto, esta questão do... Claro que eu já falei para aí 2 ou 3 vezes em Foucault, e se há aqui antigos alunos meus, anda ele com aquela história do Foucault nos lábios e nas aulas e tudo, mas realmente é uma grelha de leitura fantástica, mesmo para ler o corpo. Luís, não sei se a Francisca preparou alguma leitura da terceira parte. A parte da massagem estava cheia de para lá chegar. Então vamos ouvir primeiro e falamos depois. Da terceira parte, não existe? Não. Do diário, sim. O diário é a quarta, não é? É, o terceiro excerto era... Ok. Então vamos falar da terceira, que é a parte da massagem, e depois terminamos com a quarta e com a leitura da Francisca, pode ser? O terceiro excerto era da somatização. Muito bem, Alteração somática. então lê esse, faz favor. Pode ser. Ok. Que é do terceiro ensaio do livro, da terceira parte, É. exatamente. A alteração somática é uma postura que se adquire a partir de estados mentais. Exemplifiquemos com o stress. Se este estado nos leva a elevar os ombros e a curvar-nos um pouco, postura defensiva que protege o peito, pode acontecer que depois de desaparecer a situação desencadeadora, continuemos com a imagem mental do nosso corpo a reagir ao stress através desta postura. O corpo, por consequência, responderá a esta imagem mental mantendo-a. Estaremos assim permanentemente curvados, tornando a postura crónica. Literalmente, incorporamos o stress. É do conjunto destas incorporações que se vai cristalizando uma postura global típica de cada indivíduo. E é por isso que ela é única, tão única como a sua personalidade ou as suas feições. A alteração somática pode ser usada intencionalmente no contexto terapêutico. O cliente é levado a tomar consciência das particularidades posturais no seu próprio corpo. O terapeuta, através do movimento, de exercícios, da respiração, promoverá alteração somática em sentido inverso. A consciência corporal, isto é, não a consciência de que temos um corpo, mas a de que somos corpo, revela-se, pois, a custo. Precisamos de sair do corpo à superfície para instaurar um outro relacionamento com ele. O corpo é o lugar onde se cruzam mente e soma, mas deste cruzamento damos pouca notícia a nós próprios. As subtis relações mente-corpo, os fenómenos corpo-mente, passam ao lado da consciência. Por exemplo,
Sabemos por que choramos umas vezes com soluços entrecortados, enquanto noutras o choro é suave e manso. Sabemos a relação entre as nossas dores torácicas e o reflexo de sobressalto. Sabemos porque temos bruxismo. Não bastam respostas simples do género é tensão, é do stress. Sim, mas porque os fixei no anel torácico ou no anel oral. Que relações têm estas manifestações corporais com a nossa dinâmica psíquica? À falta de leitura psicocorporal, arranjamos racionalizações para todas elas. Muitas destas racionalizações são veiculadas pela medicina comum. O discurso médico continua a dissociar o somático e o psíquico. Por outro lado, desenvolver a consciência corporal não está inscrito nas nossas práticas educativas, nem é estimulado na vida social. A longa tradição judaico-cristã promoveu o exame de consciência, mas sempre contra o corpo. A consciência tinha de se livrar do desejo, de expurgar o instintual, de modo a andar longe do pecado e aspirar à perfeição espiritual. Luís, que parte é esta? Também se pode partir para a mensagem. Sim, esta liga muito bem à quarta parte também. Ou seja, a terceira e a quarta partes, eu diria que são as partes mais técnicas do livro, menos ensaísticas e mais coladas ao que a ciência nos diz. Nesta terceira parte em particular, fiz um exercício que penso eu que é a primeira vez que entre nós aqui, na nossa comunidade académica, fazemos. Certamente já toda a gente que aqui está ouviu falar, porque agora tem-se falado bastante, no eixo intestino-cérebro, não é? Na forma como o nosso intestino se liga ao cérebro e o cérebro se liga ao intestino, é uma via bidirecional, através de comunicações que podem ser feitas por via química, hormonal, por via nervosa, nomeadamente através do nervo vago, e por via sanguínea também. Porque pela via sanguínea o intestino liberta substâncias que vão chegar ao cérebro. Os últimos 10 anos têm tido um grande incremento da investigação deste eixo intestino-cérebro. A Universidade do Porto já tem, ainda muito poucos, mas já tem alguns no I3S, já tem projetos a correr sobre isto. Estes projetos implicam interdisciplinaridade, porque é preciso saber de medicina, de microbiologia e de psicologia. De medicina, porque estamos a falar de intestino, de microbiologia, porque no intestino existe uma imensa comunidade de micro-organismos chamada microbioma intestinal, ou microbiota, é a mesma coisa, que são muitos e muitos milhões. 80% deles serão bactérias, mas depois há fungos, vírus, protozoários, bacilos. Enfim, nós estamos habitados imensamente cá dentro. E hoje sabe-se que, para além da função digestiva de toda esta bicharada, que decompõe as coisas que nós ingerimos, elas geram produtos químicos que vão ter influência no nosso estado de saúde mental. Este é o tal eixo intestino-cérebro. A investigação já diz isto com alguma solidez. O António Damasio, para falar num escritor de grande público, já escreveu isto num livro dele, em 2012, por aí assim, já alertou para a importância deste eixo. Diria-me que há 20 anos de investigação sobre isto, mas só nos últimos 10 é que ela é mesmo levada a sério. Ao início dava assim um bocadinho quase de vontade de rir, aquelas piadas que é fácil de fazer com o intestino, que também pensa, os pensamentos de merda e por aí fora. E finalmente descobrimos a origem dos pensamentos de merda, achava. Agora, onde é que depois se liga aqui, onde é que vem a novidade desta terceira parte do livro? Vem em ligar isto a uma psicóloga norueguesa chamada Gerda Boyensen, cujas produções, ou cujo trabalho foi sobretudo nos anos 70 e 80 do século passado. Ela morre em 2005. E a Gerda Boyensen era psicóloga e foi psicanalizada, tornou-se psicanalista também. Aliás, foi psicanalizada por um indivíduo psicanalizado por Reich, por Wilhelm Reich,
os psicanalistas levam isto muito a sério, não é? Quem foi meu pai, quem foi meu avô, depois alguns deles são bisnetos de Freud. E ela era neta de Reich, exatamente. O Reich é o homem que é o considerado fundador das psicoterapias corporais. A Gerda Boysen torna-se psicanalista e dá-se conta de que o corpo está tão metido no que acontece no setting terapêutico que diz: eu tenho que ir aprender sobre o corpo. Ela estava em Oslo, faz um curso de fisioterapia e depois emprega-se numa clínica de fisioterapia que recebia muita gente que os psiquiatras mandavam quando já não sabiam o que é que havia de fazer aos doentes, mandavam-nos para a fisioterapia. Porque algumas das doenças psiquiátricas dão alterações posturais muito fortes e as pessoas começam a ter dores, de costas, de pernas, isto e daquilo. E, portanto, às tantas o psiquiatra, já não há pastilha para este, vai lá para o fisioterapeuta e vê se ele te estica um bocado. Não é? E a Gerda começou, ela diz que teve dias de trabalhar 12 horas, trabalhava 1 hora com cada paciente, nem precisava de falar, trabalhava só respiração e corpo e massagem e começou a haver melhorias, mesmo sem a intencionalidade do trabalho clínico verbal. E ele começou a trabalhar sobre esta ideia e é a primeira pessoa a dizer, isto nos anos 70, o intestino tem outra função além da digestiva. O intestino serve para digerir emoções. Ela chamou-lhe o canal emocional. Na altura, o que é que conseguiu com isto? Que se rissem dela. Portanto, foi uma piada só. E, portanto, não a levaram a sério, até que as neurociências começaram a criar evidência sobre isto. Mas fica aqui também um recado para toda a comunidade científica. É que nós hoje vivemos de um experimentalismo, de um espírito positivista acérrimo, que só acredita no conhecimento quando ele é validado experimentalmente. Ora, o conhecimento clínico, não experimental, é um conhecimento importantíssimo. E foi com ele que se fez o maior dos edifícios teóricos sobre o psiquismo humano, que é a psicanálise. Não é? Goste ou não se goste, ainda não houve um edifício com aquele poder compreensivo do que é a vida, a nossa vida psíquica, a que conhecemos e a que ignoramos e que nos habita todos os dias, não é? Através do inconsciente. Ora, imaginem que nós tínhamos desprezado todos os achados clínicos que foram sendo feitos só porque eles não eram evidenciáveis experimentalmente. Mas foi isto que fizemos com o tal discurso positivista radical, ao dizerem a psicanálise não é uma ciência, até que de repente a neurociência começa a criar essa evidência e hoje até já há uma associação científica internacional de neuropsicanálise. Agora já há neuropsicanálise, ok. Bom, portanto, o que é que faz este ensaio, esta terceira parte do livro? Tenta casar o discurso da Gerda Boysen com a literatura experimental do eixo intestino-cérebro. Portanto, eu vou à única obra que a Gerda escreveu. Ela não era para escrever, ela era mulher de trabalho, de marquesa e também de relação terapêutica. Escreveu muito pouco. E escreveu esse livro, que tem algumas semelhanças, o meu tem algumas semelhanças com o dela. Por exemplo, ela vai buscar coisas à sua biografia para entender o corpo. E às vezes até com coisas que são um bocado íntimas, inclusivamente. Eu, por exemplo, não consegui ir tão dentro, não me expus tanto como a Gerda. Ainda fica para o terceiro livro. E, portanto, faço uma leitura do Entre Psique e Soma, é assim que se chama esse livro, relacionando-a com a literatura científica atual. A Rita, que está ali sentada, acho eu, sim, está farta de uma já se foi embora. A Rita deitou-se, entretanto. Ajudou-me muito a fazer esta pesquisa bibliográfica, ir a artigos de revisão científica dos últimos anos sobre o eixo intestino-cérebro. Agora, eu tentei que esta parte, indo a essa literatura científica, mesmo assim, não perdesse a narrativa que possa agarrar uma leitura interessante para o grande público. Né? E o Rui diz que eu consegui, portanto, conseguiu mesmo. E então entramos no quarto ensaio, esse sim, que mete a Francisco ao barulho, porque houve um momento em que eu pensei assim, eu gostava de fazer uma experiência estilo Gerda Boysen, não é? Como muitos dos que aqui estão saberão, nas obras de livros dedico-me à massagem. Fiz um curso de massagem terapêutica, também se chama massoterapia, e vou fazendo massagens com pessoas que querem, que têm massagem de bem-estar, de recuperação física, de esforços, de algumas dores. Mesmo até em dor crónica, ela pode aliviar, a dor crónica por definição fica lá, mas pode aliviar, pode dormir melhor, por aí fora. Eu propus à Francisca, e porquê é que eu pensei nela?
por uma dupla qualidade. Por um lado, ao ser médica, ter um conhecimento profundo do corpo humano. Em segundo lugar, porque ao ser escritora, teria a possibilidade de trazer essa experiência para a palavra, para o verbo. Porque há gente que tem uma riqueza interior enorme, mas depois tem dificuldade em pô-la cá fora, nomeadamente por escrito. Mesmo até verbalmente. Quando isso acontece verbalmente, os psiquiatras até já lhe arranjaram um nome, chama-se lexicotimia. É o indivíduo que não consegue trazer para a expressão verbal as vivências emocionais e íntimas. Não é? Alguma espécie de um lacking entre o mundo emocional e o mundo verbal. Portanto, eu queria alguém que fosse capaz de descrever com riqueza, com polissemia. Portanto, lembrei-me da Francisca. E eu conhecia a mão, só conhecia de ver no Pinguim, de ouvir textos dela lidos e tal. E assim, mas de grande lata, disse: olha, Francisca, eu estou a dizer assim e tal. E ela aderiu. E agora conta-te um bocadinho disso. Eu diria ser tua cobaia, não? Sim, foi uma proposta muito inesperada e inusitada. Na altura fizemos 6 sessões de massagem ao longo de 6 semanas e o desafio era eu escrever um diário depois da massagem, não é? Sem grandes filtros, tentar registar então as sensações, ou o que eu quisesse. Na verdade tinha plena liberdade para registar o que saísse e foi super interessante. Eu não sei se alguma vez antes tinha tido uma massagem, sempre achei que era uma coisa que não me sentia muito confortável, não precisava, não tinha tempo. E também descobri, não é? Descobri as massagens e realmente é muito agradável. E também foi um exercício de escrita muito bom, porque na altura eu andava numa fase menos produtiva e ter quase um trabalho de casa semanal soube muito bem, por isso foi assim, uma situação ganho-ganho. Pronto, não sei se queres que eu leia agora. Sim. Vamos ouvir. Pronto, se calhar... Vamos ouvir o teu diário. Exato. Se calhar aqui eu é que me exponho neste livro. Olha, mas tu é que me autorizaste. É verdade. Porque, evidentemente, de acordo com as regras da proteção de dados, isto viria anónimo, mas a Francisca fez questão de assumir na primeira pessoa. Sim, e muito bem. E também porque isto é um tipo de investigação, digamos assim, que me interessa muito, também dentro da medicina, não é? Através da medicina narrativa, dos diários de sintomas e de experiências, e também de investigação qualitativa, que foge um bocadinho, lá está, o paradigma dos números, que é preciso quantidade para fazer conhecimento. Na verdade, uma experiência também traz conhecimento muito válido, porque é um conhecimento do indivíduo, não é? E através de vários casos individuais podemos ter ideia também da heterogeneidade das nossas experiências. Por isso, também vai de encontro aos meus ideais científicos, também foi uma das razões que fez sentido. E já que eu entrevisto pessoas também, também posso ser a cobaia de vez em quando. Então, esta é da primeira sessão. Estava nos momentos após tomar o meu lugar no metro da Senhora da Hora, depois de até lá caminhar, desagasalhada, desajeitada e sem frio, entre mochila e passo. Ia escrever que foi de repente, mas não foi de repente, nem de súbito, embora a percepção de algo que já se vinha manifestando tenha acontecido de um segundo para o outro. Uma estranheza perante quem me rodeava, uma sensação de distância, de divisões do mundo diferentes. Eu vejo-os, mas será que eles me veem? Será que também eles sentem este ar que para aqui anda? Esta língua que falam é a minha? Essa estranheza vinha de eu estar no meu corpo. Pronto, foi esta a sensação no fim da primeira massagem. Foi uma experiência de presença, não é? De repente eu me sentei-me e estava ali inteira. E acho que também nos dias em que estamos sempre desatentos ou com muitas atenções, de repente estar no corpo foi muito grounding, não é? Aterrador. Aterrador de vir para a terra. E pronto, e da terceira sessão, a massagem pensada no contexto cultural em que vivo é uma experiência no mínimo estranha. Ter alguém que passa as suas mãos por todos os meus músculos
que os martela, amassa, agarra, acaricia, que me dobra os membros como uma marioneta testando as suas interseções? É-me pedida a vulnerabilidade total, a passividade dos membros, o toque imprevisto. Não me é comunicado um guião e nesta experiência sobre o meu corpo sou mera receptora. Deito-me, viro-me, tento que as articulações estejam frouxas e prontas a ser manuseadas, como quem diz, confio. Confio que do outro lado há alguém com conhecimento da anatomia e do efeito das polpas dos seus dedos na minha carne. Conhecimento esse que me trará algum tipo de bem-estar. Não é algo que faça com frequência, entregar-me. Peco até por querer controlar o que não posso e por sentir o que não controlo como uma ravina sem rede. Gosto de conhecer os processos e duvido do que não se explica. Nestas massagens, o exercício que tenho feito é o contrário. Deito-me e faço como as mulheres nos filmes, com rodelas de pepino nos olhos, enquanto alguém lhes pinta as unhas. Recebo a toalha quente, como o sol na cara, e relaxo. E depois um terceiro exercício. Esta entrega tem tudo para ser solene. O confiar do corpo e da mente a um massagista que é também psicólogo. Mas hoje foi diferente. Em vez de solene, a massagem foi acompanhada por um leve tagarelar. Nas primeiras massagens pensei que a conversa me distrairia delas. Queria sentir tudo, todas as minúcias do toque, todos os milímetros da pele tocada. Um reparo, uma frase que fosse, tirariam fragmentos irrecuperáveis do que se tinha passado pelo meu corpo. Percebo agora que estas massagens se adaptam à disposição do dia e que os dias de conversa podem ser tão solenes quanto os de silêncio. Luís, diria que estamos a terminar. Já passámos um pouco a hora que tínhamos definido para esta conversa, mas há espaço ainda para uma última mensagem do autor ou alguma partilha de alguma ideia importante que tenha ficado por dizer. Dizer só quer dizer, o livro vai em bastantes direções e aquilo que aqui dissemos são alguns dos seus núcleos essenciais, mas há para lá muitas outras coisas. É por isso que eu tenho um bocado de medo de ir à comunicação social falar do livro, porque eu às tantas não sei o que é de dizer, ou por onde é que é de começar. Porque se eu fosse falar de um romance, aqui o Rui poderá falar melhor que eu conhecia bem o meu personagem, os meus personagens, os contextos, como é que queria a narrativa. Aqui não, até porque o livro foi sendo escrito, por exemplo, eu cheguei a estar a escrever em 3 ensaios ao mesmo tempo. Uns dias escrevia num, depois outros noutro, e aquilo, quer dizer, era como se estivesse a jogar 3 jogos ao mesmo tempo. Portanto, eu próprio tenho uma certa sensação de dispersão quando tento explicar às pessoas o que é que está aqui dentro. Mas o melhor é cada um, e desde logo, por exemplo, não é preciso ler o livro por ordem, não é? Porque ele não está escrito de trás para a frente. Pode ser abordado através de várias maneiras ou de vários temas, vão aos títulos e subtítulos e vejam os temas que interessam e vão picando aqui e ali, não é? Eu pessoalmente gosto muito de picar a ler livros. Portanto, basicamente era isto que eu queria dizer. Rui. E disse muito bem. Muito obrigado a todos e parabéns ao Luís.